projeto intitulado Esse Rio é Nossa Rua, né? E ele tem o objetivo, por exemplo, da gente falar sobre o uso do Rio Caeté, os diversos usos que a gente faz dele, né? Tanto das pessoas que moram à margem desse rio, que a gente tem várias comunidades, né? Comunidades tradicionais, e aí a gente está aqui hoje com a intenção de ter essa conversa, né? Que cada um tem uma perspectiva sobre o rio, tem uma memória sobre ele, o convívio, né? E aí a gente está aqui para falar dessas relações, né? Bragança tem um potencial enorme para o turismo, né? E aí a gente está lidando hoje num momento muito difícil que são as mudanças climáticas, né? Então o turismo, o ecoturismo, o turismo de base comunitária, ele pode ser uma saída aí também, né? Para a gente tentar mitigar isso, né? Porque as comunidades que vivem ao redor do rio Caeté são as comunidades que estão protegendo também o rio, né? Com as suas atividades tradicionais, econômicas ali, né? Então isso pode ser uma saída também para a gente, né? O turismo de base comunitária, o turismo comunitário, a gente pode dizer que é um turismo coletivo construído junto com a população local, levando em consideração as suas demandas e sempre realizado junto com técnica. Tem mais um aspecto que eu diria que não se pode focar nesse turismo de base comunitária como os principais resultados apenas econômicos. Não pode. É importante que se leve em consideração o aspecto ambiental, social. Se aquela forma de fazer, aquela atividade não impactar positivamente na vida das pessoas nesses aspectos, a gente não pode configurar como um turismo de base local. É apenas uma visitação. A idealização desse projeto surgiu com a ideia de divulgar a diversidade cultural, a diversidade biológica, né? Além disso, eu também sou moradora aqui da comunidade do Camutá, que é uma comunidade ribeirinha, né? Uma comunidade que fica às margens do rio Caeté, aqui na zona rural de Bragança. E além dessa importância biológica, social, né, e econômica, o rio Caeté ele é fonte de sustento, né, para diversas comunidades que vivem às margens desse ecossistema, né? A gente encontra uma biodiversidade de aves, né, de pássaros, de répteis. E além de eu ser moradora daqui, né, como o quintal é o rio Caeté, eu costumo praticar esportes aquáticos, né, como súpia, canoagem. E isso nos dá uma outra perspectiva, né, do rio, uma outra visão quando a gente está ali próximo, né, olhando a dinâmica da maré, como é que funciona. Eu vou falar também um pouco sobre o nosso rio Caeté, que a gente pode dizer que é como lá o São Francisco é o velho Chico, aqui é o nosso velho cacique, né? Aqui a nossa comunidade é uma comunidade extrativista, né? Há muito tempo as pessoas, quando se fala assim, em cultura de mandioca, é com eles mesmos. Mas muitas vezes eu acho que eles têm até vergonha de mostrar o talento deles, porque preparo de farinha, esses negócios é uma arte também do saber, né? Muitas pessoas sabem o que é a mandioca, mas não sabem muitas vezes manusear, porque ela é preparada para várias guloseimas, né? A gente sabe, além do tucupi, a tapioca, é uma delícia, que não pode faltar no prato do Bragantino. De farinha d'água vizinha do lado tufo de chibé. Minha vizinha de bucho quebrado é na boca farinha. Na venta rapé, na venta rapé. Se é pra tirar o capeta é farinha, se é pra virar carrapeiro. Os
beleza, a gente tem o mirante, né, que vem muita gente. Vem gente de fora que, como eu digo, eu não sei nem falar o português, quanto mais o inglês. Vem muita gente de Portugal, Argentina, muita gente mesmo. Aí eles se encantam, eles dizem, a gente vai voltar de novo. Pela recepção também que a gente dá, né? E eles provam da farinha que a gente mostra para eles. Eu nunca nem comi farinha. Aí eles provam, eles levam 1 litro, 2 litros. Aí quando a gente vê, a gente vai levar de novo. Aí eles parou, a gente vem de novo para levar mais 2 litros, que a gente não pode levar muito, por causa de excesso de bagagem. Aí eles vão embora muito felizes. Por causa da farinha que é boa, que eles nunca nem provaram, como eles falam, né? Que a gente não sabe nem o que é farinha lá. Comeu com farinha. Esse rio aí era tudo, né? Eu me criei aqui vendo meu pai nessa situação, nesse trabalho dele, né? E escoando a produção dele pelo rio. Até porque nesse tempo não tinha estrada, rua, era caminho, né? Caminho. Então meu pai, ele fazia, né? Essa continuação do meu irmão, é dele, do meu pai. Então nós sobrevivemos através desse serviço dele. Aí ele levava, tinha os fregueses, né, dele. Eles nunca venderam assim, farinha na feira, em saco, né, igual os outros, não. Eles tinham as pessoas, né, as pessoas assim que indicavam. Aí mandavam para o Rio, mandavam para São Paulo, os conhecidos. Então meu pai ia levar lá na casa deles, né. Então só comiam a farinha dele e chegava naquele dia ele levava pela canoa. Ele sempre era o meio de transporte daqui, da comunidade, era a canoa. Porque desde quando me entendo, o nosso Rio Caeté, ele ajudou muito a população da Vila Quero, porque através dos pescadores e dos caranguejeiros. Aí antigamente as mulheres que iam ter bebê, não tinha carro naquele tempo, né? Aí os pescadores botavam na canoa e traziam para Bragança para levar para o hospital para ganhar o neném. Quando as pessoas faleciam também, era dentro do caixão, tudo de canoa para Bragança também. E as mulheres também que tiravam o barro, a gente vinha também tirar barro para fazer as louças também. Sou filha de pescador, onde fui criada, né? Até hoje, né? Meu pai pescando aqui na beira, tirando aqui o nosso peixe, o nosso alimento, todo dia. Até hoje meu pai trabalha ainda de pescador, isso daí. E falar assim da nossa vila, hoje nós temos já... Bem reconhecido, nós temos a nossa panela de barro na nossa vila, temos o nosso grupo de mulheres que também atrai, né, os turistas, as pessoas que vêm para conhecer lá na vila. E temos também lá o recanto lá do Alex, lá na frente, que é uma beleza lá na frente, lá, né, do nosso Rio Caeté. Eu vim de Bragança, faz mais ou menos aproximadamente 8 anos que moramos aqui. E sempre tive, desde criança, uma relação com o rio, porque meu pai foi pescador e sempre me levava para o portinho e vivia às margens do rio com ele. Ele sempre trabalhou também de construção naval e depois ele aprimorou a construção naval em fazer caixas para refrigeração. Ele foi um pioneiro nessa área. No rancho a gente trabalha com café da manhã, almoço, jantar e hospedagem.
o rio realmente é a nossa rua. A gente começou a perceber o turismo de base comunitária que a gente pode oferecer em Bragança, que a gente recebe muitos turistas, né? A gente oferece passeios em várias rotas aqui, inclusive nas comunidades que estão presentes. A gente consegue fazer passeios para a comunidade da Fazendinha, Vila Quiquera, e a gente sempre faz questão de oferecer esse serviço, porque a gente conduz pessoas a conhecerem as comunidades, a se envolver também nas comunidades, descobrindo, né, histórico, meio de vida e até mesmo na questão econômica, que é o principal. E a gente faz isso com muito carinho. Hoje em dia a gente se vê também como agentes de conservação e a gente sabe que é uma questão de educação mesmo. A gente vai nas escolas comunitárias daqui, a gente divulga o projeto, divulga os serviços da Muirapité e a gente está nesse meio para isso. A gente se sente realmente agentes de conservação aqui em Bragança, a gente preza por isso. Temos um clube de canoagem que tem uma escolinha, temos agora um time de atletas que estão participando. Rema, rema aí. E todas as vezes que nós levávamos o Bragantino para o rio, ele se identificava, já que a canoa ela tem essa proposta de estar próximo da natureza, ela consegue nos conectar de uma forma muito íntima com a natureza. Nós pegamos no rio, nós sentimos o rio. E aí as pessoas começaram a ver como o rio se sente com as nossas ações. Começamos a ver que o plástico é muito grande, que o lixo é muito grande, que a comunidade que mora no outro lado do rio precisa de ajuda. E por conta disso as ações começaram a fluir. Elas surgiram a partir dessas necessidades, dessas percepções de cada um dos atletas. Hoje, ir à praia remando e subir o Caeté remando fez com que todos nós nos conhecêssemos como natureza desse espaço e não como donos desse espaço. Isso é muito importante. Eu sou a Rosária, moro aqui na Fazendinha, aí passo o café da manhã para os Muirapité, que vem, né? É uma fonte de renda que foi feito para a gente aqui. E eu agradeço muito, porque a gente sempre ganha um dinheirinho a mais, né? E eu me sinto muito feliz com essa proposta que foi dada e deu tudo certo, graças a Deus. E aí dentro do projeto Navegar é Preciso, por exemplo, a gente teve uma aluna do turismo, a Larissa, e ela começou a visitar alguns desses estaleiros e ela concluiu que o melhor jeito da gente fazer um turismo nos estaleiros era através dos rios. A gente usando as embarcações e a gente observando quem está no rio para a margem. Então, assim, a gente ficou bem feliz, né, com esse trabalho da Larissa, e tem tudo a ver com essa discussão do turismo de base comunitária, do que vocês já estão fazendo, né? O Muirapité também. E aí a gente começou a trabalhar nessa área. Eu no começo eu não gostava muito, não. Serviço pesado, no sol, às vezes na lama. O Rio Caeté ele é muito importante para nós da área da carpintaria. Ele é importante para o pessoal da pesca, porque os barcos entram em Bragança através do rio. O carpinteiro ele depende da pesca também, porque se falhar a pesca, falha o trabalho para nós. Uma coisa importante que eu acho que a gente tem que ressaltar, que é a potencialidade que a gente tem da nossa região para a observação das aves, dessas aves. Só que como se trata de uma Resex, isso tem que ser conversado, né, com a comunidade, mas também com os órgãos que gerenciam a nossa região.
A gente não pode simplesmente dizer que isso e que qualquer pessoa pode implementar esses circuitos de observação. Mas é uma potencialidade da nossa região e que pode ser integrado ao turismo de base comunitária. A história começa que tu mudas, né? Quando tu passas a ser morador e pesquisador do rio, tu mudas, sem perceber. Aos poucos os teus projetos vão mudando, a tua vida vai mudando, a forma de falar vai mudando, a forma de se relacionar com o rio e com as pessoas também muda, né? Então, o que antes pra gente parecia um negócio meio de cartão postal, vira a tua vida cotidiana e tu começas a ter o rio como um suporte. Quantas vidas ele já não fez e já tirou também, porque esse rio Caeté ceifou muitas vidas. Pessoas criaram família com o peixe desse rio, com os caranguejos, que hoje em dia está muito distante. A gente sabe que as pessoas estão comprando caranguejo caro, porque acabaram com essa nossa reserva de caranguejo. Pensando na questão das mudanças climáticas, se a gente perceber, nas pessoas mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas são principalmente as comunidades tradicionais, né? As mulheres e os homens, principalmente as mulheres, que a gente diz que são as guardiãs da sociobiodiversidade aqui na Amazônia, que são as pessoas que menos contribuem para a emissão de dióxido de carbono, mas que são as pessoas que vão ser mais afetadas. O rio Caeté é pai pra gente, né? É um pai que me criou, que ajudou a criar meus filhos, que está criando os meus netos, e meu pai tá velho e foi muito maltratado. E eu preciso cuidar desse pai agora.